Podcast. Mais uma segunda-feira, estamos aqui, meio-dia, episódio novo do Fala Podcast. Hoje estaremos aqui recebendo, estou aqui recebendo o Robledo Gomes, professor e escritor. E para mim é uma honra ter você aqui, cara. Muito obrigado por aceitar o convite. A gente vai falar hoje sobre amor e política. Vamos falar sobre a Superflor e a Florzinha. Superflor e a E Florzinha. a gente vai falar, claro, sobre a sua trajetória até esses grandes livros que você escreveu. Cara, seja bem-vindo. Você que é professor e escritor. Vamos começar como professor? Isso, vem o que vem primeiro, né? O que vem primeiro? Vamos pela ordem. Eu Vamos. costumo puxar essa linha do tempo aqui no Fala Podcast. E é onde que começou o seu contato com o professor? Por que que você escolheu ser professor? Eu digo que eu entrei na educação com 4 anos e não saí mais. Né? Porque eu fiz toda a educação infantil, ensino fundamental, Sim. médio, terminei com 17. No ano seguinte, com 18, estava dando aula. Caramba, Então não eu só saiu da passei, escola. não, passei só as férias mesmo de dezembro e já voltei para a escola de novo. E até hoje pisando no chão de escola, né? A gente tinha o ensino médio há pouco tempo em Saquarema e a gente tinha que fazer uma escolha. Você fazia o primeiro ano, era básico para todo mundo. Quando chegava no segundo, você tinha 3 opções de ensino médio. Uhum. Tinha contabilidade, tinha formação geral e tinha formação de professores. Eu falei assim, eu vou fazer formação de professores. Aí eu falei assim, eu vou fazer a primeira vez, vou fazer uma opção de uma formação, né? Eu vou ter um ofício. E aí, quando começou o segundo ano e o terceiro ano, eu me apaixonei. E eu falei, cara, fiz a escolha certa. É aqui que eu quero ficar. É legal, bom que começou desde cedo, né? Que muitos jovens, na verdade, acho que muitos jovens hoje em dia, ou talvez sempre, né? Não sabem aquilo que quer fazer para a vida toda. E também é uma carga muito pesada. O que que você vai ser? Qual vai ser a sua profissão? Tipo assim, você já desde novo ter que escolher o que você vai ser para a vida toda. Muita gente. É muito difícil isso. Eu confesso que eu sempre estive inserido no meio que eu queria, mas não sabia o que eu queria. Então eu me via numa profissão, numa outra profissão, e não sabia assim, o que que eu vou escolher para ser. Ah, eu vou ser médico, eu vou ser bombeiro, eu vou ser. Eu não sabia essas profissões tradicionais. E hoje em dia é muito difícil a alguém saber qual é a sua vocação. E você já desde cedo já sabia o que Quando eu queria. iniciei, eu não comecei achando que era. Uhum. Quando eu comecei, que eu percebi, eu falei assim, fiz a escolha certa. Bacana. Tô no lugar certo. Essa é a minha zona de conforto. Né? Estou bem aqui, gostei e é aqui que eu quero ficar. E nessa profissão, que é uma profissão que ensina todas as outras profissões, enfim, é uma Todo profissão que mundo deveria passa pelo professor. passa pelo professor. E é uma profissão que ainda é pouco valorizada no nosso país. Ou você tem uma visão diferente disso? Sim, via de regra ainda é. A gente tem em Saquarema, hoje nós somos exceção. Eu vejo que somos exceção. A gente está num momento muito bom de valorização do profissional. Mas se você pegar Mas do é uma ponto coisa de vista, uma coisa municipal, uma sim, coisa da nossa cidade. sim. Eu que estou nas duas redes, estou na rede estadual, assim, a diferença é muito grande. Por outros lugares do Brasil você vê, né? O que é contraditório é que a importância vai ser a mesma. Uhum. O cara é professor numa comunidade ribeirinha no Amazonas, no Pará. Ele tem a mesma importância que o professor tem numa grande capital. Às vezes, dado a dificuldade de cada região, nesses lugares acaba fazendo mais a diferença do que nos outros. E você, como professor, o que que você acha mais gratificante nessa profissão? É, Se quiser citar alguns exemplos também, que a você minha já. primeira turma foi de alfabetização. Quando você vê uma criança aprendendo a ler, cara, isso é sensacional. Você lembra que no começo, hoje a gente trabalha a alfabetização desde a educação infantil. Mas em 96, você tinha quantos anos em 96? Agora eu vou Em perguntar. 96 eu tinha três Então, aninhos eu só. estava dando aula. Então, a idade que meu filho tem hoje. Tá aprendendo as letrinhas ainda. Então, a gente começava basicamente a alfabetização ali. Hoje não, hoje evoluiu bastante, começa na educação infantil. Mas aí você recebia, às vezes, crianças que nem passavam pela educação infantil. Elas chegavam na escola e você tinha que começar do básico, do apresentar as letras. Eu fui alfabetizado, que eu me lembro, assim, em 2000. Já tinha 7 anos.
Então, hoje não. Agora, nessa época, sim. Então, à medida que você via uma criança aprendendo a escrever as primeiras palavras, pegando pequenos textos, lendo, aquilo é imensamente gratificante. E quando você encontra alguém na rua que fala assim, professor Robledo, aquele cara deu aula para mim. Oi, Legal. professor, tudo bem? Isso é muito legal. E hoje os meus alunos têm diversas profissões. Eu cheguei em Saquarema em 2007 ou 2008, mais ou menos. Eu lembro mais assim de 2008, né? Eu lembro que em 2007 eu fiquei um ano sem estudar por um problema que eu tive lá em São Gonçalo, na minha escola. E também foi um processo, quando eu vim para Saquarema, eu saí do colégio particular para o colégio público. E eu vim cair no CIEP CIEP 258, 258, aqui em Bacaxá. E o Roberto trabalhava lá. desde 2005. Mas ali você não dava aula nessa Não, época que eu peguei, não era não, professor, né? não. Você fazia Eu, outra função sim, no. eu comecei a dar aula no estado, na Escola Estadual Madre Silva, onde hoje é o Ivan Melo. E aí, ao longo do tempo, a rede estadual de ensino começou a ficar só com o ensino médio e o ensino fundamental foi passando só para a responsabilidade do município. Então, como a escola do estado não tinha mais, e a minha matrícula de estado, com muito orgulho, é de professor das séries iniciais, nós fomos realocados para funções pedagógicas Sim. e funções administrativas. Então, já trabalhei na área de tecnologia educacional, que é a minha primeira pós-graduação. Trabalhei na coordenação pedagógica, que é a minha segunda formação, porque minha formação acadêmica era de pedagogia, Uhum. né? E aí surgiu a oportunidade de tecnologia, então fui trabalhar tecnologia direcionada no laboratório de informática. Fiz a coordenação pedagógica. E aí você faz um pouquinho de administrativo, você faz um pouquinho de pedagógico, a demanda da escola exige, que ela é grande, e você vai se adaptando e trabalhando, porque assim, é uma demanda muito grande. Eu trabalho hoje numa escola de 1.500 alunos, Qual é a CEP escola? 258. Ah, você continua trabalhando Continuo lá. lá, cheguei em 2005 e não saí mais. Hoje você faz qual função lá? Hoje eu sou professor articulador. Eu trabalho eu auxilio as coordenadoras pedagógicas da escola. Ainda consigo tempo para ter um coral e um grupo de teatro Lá no CIEP. lá no CIEP, Você também tem um coral e teatro dentro do CIEP? dentro da escola. Uma vez por Bacana. semana eu tenho as duas atividades. Legal, legal. E você começou aí a escrever. Sim, sim, O que que te levou a se tornar escritor? Você já estava ali na educação, já já. nesse ambiente todo. Isso influenciou a você escrever o seu primeiro livro? Seu primeiro livro foi o Amor e Política. Foi isso aqui. Mostra pra gente aí. Amor e Política e Outras Crônicas. Esse é o primeiro livro. E qual foi a inspiração para você falar assim, não, eu vou escrever? Cara, eu digo assim, esse livro, ele demorou alguns anos para ficar pronto, porque eu não tinha intenção de escrever um livro. Eu, às vezes, me dava vontade de escrever uns textos. Eu escrevia os textos e guardava os textos. O meu pai era poeta. Meu pai nunca publicou nada, mas ele escrevia aleatoriamente. Então, ele tinha um caderno e ele escrevia poesias ali. Daqui a pouco ele trocava de caderno, o caderno sumia. Ele não tinha o cuidado de guardar. E eu tive a vantagem de, no tempo de tecnologia, eu mandava um e-mail para mim mesmo. A gente não tinha nem Deixava Drive, não tinha salvo, né? nuvem, não. Eu mandava um e-mail para mim e botei uma pastinha lá e colocava os textos. Então, meio parecido com meu pai, mas aí eu mostrava os meus textos, as minhas crônicas, para pouquíssimas pessoas. E elas começaram a dizer assim: ah, você podia publicar. Eu falei: não, que isso? Quem sou eu para publicar um livro? Não. Eu sou, deixa eu só para. Eu fico guardadinho aqui, de vez em quando eu leio, mostro para um amigo, mostro para o outro, e tá bom. Só que foram acumulando alguns textos. Foram acumulando, e você acaba mostrando isso para quem é mais próximo, né? E dentro da área da educação, você vai mostrando para um professor, para outro, até que essa vontade foi maior das pessoas. Não, você não pode ficar só aqui. As próprias pessoas que te cercavam ali começou Sim. a dar esse ânimo, essa. Aí fiz um blog, deixei durante algum tempo, depois eu tirei do ar. E as pessoas começaram a perguntar: por que você tirou? Por que você tirou? Aí uma professora, amiga minha, Elisângela Costa, que hoje coordena
programa de sala de leitura do município de Saquarema. Ela disse assim, não, vou te apresentar uma pessoa. E me apresentou a editora, Maria Clara Magalhães, que tem uma editora aqui em Saquarema. E aí começamos a conversar, eu trouxe os meus textos para ela, e disse, não, vamos publicar. Bacana. E aí isso me motivou a escrever um pouco mais, e aí eu vi assim, acho que essa quantidade aqui já dá para a gente publicar um livro. Tem quantas páginas esse livro? Eu sempre me confundo com quantidade. 141. 141. 141 páginas. Isso. Tem 28 textos. 28. 28 textos. 27 de humor e 1 de amor. Que é o Amor e Política. Caramba. É. E como é que é esse livro aí? Sobre o que ele fala, já tá bem nítido no título. Sim. Mas amor e política. Você falou aqui pra mim que teve um amigo seu que ficou com receio por conta da política. A gente vive hoje um momento eu bem publiquei polarizado. esse livro em 2022. No auge do Da problema político. Da polarização. Da polarização. E aí... Aquela coisa que ou você é de um lado ou você é de outro. Sim. Aí um amigo meu não existe meio termo, não existe... Não tem. Ou você é daqui ou você é dali. Ou você é lá, isso aí. E aí um amigo meu queria comprar um livro e mandou uma mensagem para mim e falou, olha, eu queria comprar 2 livros seus. Eu falei, pô, legal. Eu disse, mas eu tenho um problema com um. Por quê? Era porque um é para mim, o outro eu quero dar de presente. Eu falei, tá, ainda não vi problema nisso. Não, é porque o meu amigo, posso falar? Pode. Claro. Meu amigo é de extrema direita. O que você acha? Tá falando amor e política? Eu falei, cara, fica tranquilo. Fica tranquilo. É o único texto que sai da curva desse livro, que eu sempre gostei de escrever comédia. A minha inspiração é Luiz Fernando Veríssimo. Uhum. O que eu gosto aqui, o texto de humor que te dá uma surpresa no final. Legal. Que fala do dia a dia. As minhas crônicas são do dia a dia. Então, fala de pessoas quando estão no supermercado. Relacionamento pai-mãe, filha, e essas conversas do dia a dia dentro de casa, e de namorado, de ex-namorado. São essas coisas. E aí, o Amor e Política vem ao contrário. Eu tive a ideia de um texto, e aí, por que é Amor e Política? Por que tem um tênis amarelo? Vamos lá. Você tá com tênis amarelo aí eu hoje. Eu tô de tênis amarelo, Em homenagem ao Amor e Política. Virou uma marca, acabou virando uma marca. Vamos lá, Amor e Política é o texto que fala o casal mais fofo da escola se terminou. Uma semana depois, a orientadora educacional entra na sala de aula, pergunta quem quer ser candidato a representante de turma. Ele no canto da sala levanta a mão, ela no outro canto da sala levanta a mão também. Aí todo mundo olha. Vai dar ruim. E aí vem aquele burburinho todo, eu vou votar, você vai votar em quem, você vai votar em quem? Toca o sinal, não tem eleição. É sexta-feira, é feriado segunda. Uma loucura. E aí, durante o final de semana, os alunos começam a buscar o voto para ele ou para ela. E aí passa o sábado, passa o domingo, vem a segunda. Só que no sábado para o domingo, eles já pararam de falar das qualidades dos seus candidatos para falar do defeito do outro candidato. Começar a apontar Exatamente. Então, eles são o Lucas e a Lorena. Então, as pessoas começam a... Não, mas eu parei de falar da Lorena. Não, mas o Lucas é assim, o Lucas é assim. Não, o Lucas é desse jeito, o Lucas é daquele jeito. Não, mas a Lorena é assim, não serve. E aí aquilo motiva a escola inteira. Primeiro porque era um casal conhecido na escola. Então, mexe com todo mundo durante o final de semana. E aí chega a terça-feira, finalmente, que é o dia da eleição. Que é o fechamento é o grande mistério, né? Porque tem um tênis amarelo e quem ganha a eleição? Quase eu vou falar, não. Não fala. Deixa tá? E o tênis amarelo também. Mas aí, essa capa aqui, a concepção dessa capa foi muito difícil. Porque, como não é uma história só, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer para representar todas as histórias. E aí, pensando que eu vou fazer, eu li o livro, não. Vou escrever coletânea de textos, alguma coisa assim. Todas as ideias eram horríveis. Não tinha uma ideia que prestasse. E aí, assim, a minha editora falou assim, vamos lê o seu livro de novo, escolhe um texto para ser o carro-chefe. E eu comecei a ler e fazendo testes, né? Aí eu lia
já coloquei e outras crônicas. Aí eu começava a ler, vamos pegar um aqui aleatório, O Rei do Encarte e outras crônicas. Não ficou legal. Não vende. Não vende. Aí eu fiquei pensando, poxa, Pandemia e outras crônicas, não vai ser legal. A Vingança e outras crônicas, não tem tom de humor. E aí, Conversa de Necrotério e outras crônicas. Cara, eu tinha que ser muito famoso. Tinha que ser muito famoso para pegar um livro, Conversa de Necrotério e outras crônicas. Senão não vende. E aí eu falei, peraí, eu tenho um texto só. Você é algum perito criminal, Não é? alguma coisa do tipo É, assim, para Quem ia puxar para essa imaginar? área. Não, quem ia imaginar Ia que é ser um livro de humor? não. Que sessão ia estar na biblioteca? Né? Sessão de mistério. Ou terror. Ou terror. Então, peraí, Amor e Política é o único que não fala de humor. Então, ele acaba sendo... Ele tem um destaque, um leve destaque dos outros. Aí eu falei, Amor e Política e outras crônicas. Amor e Política e outras. Dá certo. E aí, para onde a gente vai, a capa? E agora? Aí eu comecei a reler o texto, mergulhei no texto, como eu não tinha mergulhado, e achei, tem uma referência no livro ao Tênis Amarelo. E aí a capa ficou, para mim, é maravilhosa. Muito boa. Pelo destaque das cores, pelo tênis que é simples, é um tênis aqui, né? Todo mundo teve, já teve um tênis desse. Quem não teve, que atire a primeira pedra, né? E aí, já tênis amarelo, fundo preto, que lembra alguma coisa de quadro, lembra de escola, aí, né? é um All-Star. E aí eu falei assim, eu preciso comprar um. Comprei um. Não achei aqui não, tive que comprar na internet, porque você não acha amarelo, você acha preto, acha branco, acha vermelho e olha lá. Falei, vou comprar. Aí comprei no dia do lançamento, pá, apareci de tênis amarelo. E o que aconteceu, as pessoas falam assim, o livro dos tênis amarelo. Tem gente que virou a marca. pegou, a capa pegou. Assim, é o livro do tênis amarelo. Eu falei, que legal, gostei, o livro do tênis amarelo. Como que é, o Robledo, para você tava ali com os textos, e esse processo de você publicar, transformar ele em algo físico? Eu, quando sentei para conversar com a editora, também não tinha a menor ideia de como fazer isso. Aí ela começou a me explicar, ó, a gente passa por um processo de formatação, diagramação, correção, para que o seu texto que vem num documento de texto de Word e tal, ele entre num formato de livro. Então, tem várias questões de como você coloca a margem, como é que você centraliza um texto, e por aí. Aí, depois desse processo... Isso é com a editora? Isso com a editora. Aí, depois É um trabalho realmente de edição ali, colocando nos padrões, né? Sim, aí você tem qual o tamanho de livro que você quer. Ainda tem isso? Ó, geralmente um livro assim vai no tamanho tanto por tanto. Aí você montar, eu quero assim. Nesse tamanho aqui, vai dar tantas folhas. Quanto maior, menos folhas você vai ter. Sim. E esse tamanho aqui, geralmente um tamanho padrão para esse padrão, tipo de... A maioria dos meus livros são desse tamanho, um pouquinho mais grosso, ou desse tamanho mesmo, né? Isso. Numa média dessa de páginas, 180, 200, Sim. alguns com quase 300. Aí quando aumenta um pouquinho mais, aí já é mais grossinho, 400, 500 páginas. E um público... É a média dos livros que eu tenho em casa. E um público infanto-juvenil. Então, assim, esse formato é bom. Esse formato, o tamanho do livro, a espessura não assusta, né? Assim, não assusta. A ideia pessoa é que não a tem um pessoa... hábito muito de ler, mas ela quer ler porque gostou da história, ou até mesmo por simpatizar com o autor, né? Sim. Ela, não, vou ler, mas não tem o hábito de ler, não assusta. Porque no início, tem o título, tem a capa e tem você. Exatamente. Eu vou comprar o livro do Robinho. Então, vou procurar, você entra numa feira literária, você olha, a pessoa procura você. Porque ainda não conhece o livro, mas conhece você. Exato. A pessoa olhar, cadê o careca? Ah, achei o careca, vamos lá. Aí já... Careca do tênis amarelo. Aí já subimos um patamar. Não é mais o Legal. livro do careca, é o livro do tênis amarelo. Exato. Então já tem a identificação. A gente teve isso lá. Chegou uma criança e perguntou, onde fica o livro do tênis amarelo? E depois a criança achou. Ela já conhecia o livro. Achou o livro do tênis amarelo. Esse ano teve uma história muito legal. Uma das colaboradoras da Feira Literária de Saquarema, ela me conheceu
né? E ele falou assim: eu comecei a ler, a gostar de ler, quando eu li o seu livro. Eu passei por um momento difícil, eu passei por um momento de depressão, e o seu livro chegou para mim, e eu comecei a me divertir com o que você escreveu, porque são 27 de humor. Então, assim, é um humor cotidiano, é um humor das coisas que a gente vive no dia a dia. Eu gosto de escrever sobre o dia a dia, gosto de escrever sobre a vida da gente. Então, ela começou a se divertir com o livro, e ela disse que depois disso ela não parou mais de ler. Isso é gratificante, Aquele né? dia foi o ápice para mim. Aquele dia foi incrível. Assim, algo que você... A pessoa diz que leu um livro seu, você já fica muito feliz. A pessoa diz que gostou do livro seu, quando a pessoa diz que gostou de ler, começou a ler, depois que lê algo que você escreveu, é um sentimento que eu não consigo descrever. Deve Não, ser, não consigo. deve ser muito gratificante. É, E você saber que você impactou a vida de alguém, sim. né? De Só alguma de saber forma e que eu com fiz com, alguém, com a cultura, né? só de Com saber que eu fiz algo alguém sorrir, já é bacana. legal. E qual foi o processo para você? Já publiquei um livro, agora eu vou dar continuidade nisso. E É, aí veio mais um. sim, as pessoas é igual você começa a namorar, assim, vai ficar noivo quando? É, É assim, poxa, e vai casar quando? Ó, tem a pressão das tá na pessoas hora de ter também? um filho. Isso é do cotidiano, Tem né? a pressão na questão dos livros Tem, também? Fez um, e aí? tem. Quando é que sai o Quando vem, próximo? Calma aí, quando vem o próximo, as pessoas ainda tô falam assim, vivendo. e foi engraçado, as pessoas assim, qual vai ser a cor do próximo tênis? E já pediram a continuação do Sim, livro. sim, qual vai ser a cor do próximo tênis? Eu falei, caramba, ainda tem isso. E aí, essa história de amor, quando eu mergulhei nessa história para buscar a capa do livro, eu me interessei mais por ela e eu falei assim, eu preciso dar continuidade a esse romance. Daqui a pouco não vai ter mais espaço também Foi, pra tênis aí no livro, né? não, Porque vai casar, vai, isso aí, foi a vai primeira ter ideia, filhos. foi isso. Só que eu sou muito influenciado pelo contato que eu tenho com os jovens de 15, 16, 17, que são o meu público ali no CEP, Uhum. e eles fazem parte do meu grupo de teatro. Então, eles me motivam muito. Essa rapidez de raciocínio, essa coisa de ideia, de pensamento rápido, tá aqui, daqui a pouco tá ali, tem isso também, né? A coisa do foco. Uhum. E aí você vai olhando, você vai percebendo, dá vontade de escrever mais. E teve um dia que eu estava ensaiando, e aí eu estava pensando, porque eu tinha alguns alunos que vêm num horário que é mais difícil para outros. Então você tem assim, esse grupo é menor que o outro. Eu preciso me adaptar para a quantidade de meninos e meninas desse grupo. Aí deu um estalo. Aí eu peguei o notebook, abri e comecei a escrever. 20 minutos. E eles começaram a ficar nervosos. Falei, o que você está fazendo? Está escrevendo? Falei, calma, me deixa respirar um Preciso. pouquinho. E aí sai um texto. Sai um texto novo que não está aqui. E aí me deu assim, eu vou precisar de um outro livro de crônica. Olha só, já saí do foco do romance, já estou pensando num outro livro de crônica. Até aí tudo bem. E a minha ideia era tentar seguir uma linha e dessa linha fazer o meu padrão de escrita. Eu queria, as pessoas vão atrás do meu livro e elas vão atrás de um livro de crônicas. Você vai comprar Luiz Fernando Veríssimo, você sabe o que você vai encontrar. Você vai achar um texto divertido, você vai achar crônicas do humor, então você vai, poxa, eu vou à prateleira, eu sei qual prateleira eu vou, eu sei que ele vai estar lá, eu sei o que esperar quando compro o livro dele. E aí, contrariando todas as expectativas, inclusive as minhas, eis que surge um livro infantil que, quando eu publiquei Amor e Política, eu não fazia ideia de que eu fosse escrever um livro infantil. Acho que ninguém imaginava que o meu segundo passo seria Seria. fora, como eu gosto de dizer, fora da curva também. E acho que eu não preciso. Para quem não te conhece, eu preciso fazer essa pergunta. Para quem te conhece, está bem nítido qual foi a sua inspiração nesse livro, A minha filha é a Superflor. sua filha. A minha filha é a E você Superflor. aparece nesse livro também. Estou aqui. Vou mostrar. Eu e meu penteado característico. Estamos aqui no livro.
Eu vi pelo livro de pintar, né? De colorir. Isso, mas também tô Mas aqui. você aparece aí. Tô aqui na página. Aqui, ó. Tô na página 33. Olha o Robledo aí. Olha eu aqui. Na página 33 do Você, livro. sua esposa E minha filha. Isso aí. Aí, esse livro também surgiu, como eu gosto de falar assim, eu escrevo no surto, né? Dá vontade eu escrevo. Esse livro é muito particular, porque a minha filha participa de atividades no espaço pedagógico que chama Bora Saber. É da minha amiga, Gabriele Bolelli, pedagoga, e a minha filha é apaixonada pela Gabi e por esse lugar. É um lugar muito acolhedor. Ela faz colônia de férias e tá sempre lá. Ela fala assim, pai, quando a gente vai no Bora Saber? Eu quero ir pra lá. E aí a gente foi, colônia de férias, e eles têm uma oficina que chama Oficina das Emoções. É baseado no Divertidamente, Sim. né? A gente está ansioso pelo 2. Maravilhoso. Né? E aí, a minha filha sempre teve essa pegada de empatia. Ela sempre se preocupou muito com as pessoas. Ela consegue olhar as pessoas e tem vontade de ajudar as pessoas. Isso é dela, né? É dela, ela tem isso. Então, assim, a gente ensina muita coisa, mas a gente não é uma coisa que você para. Isso não é uma coisa que você para ensinar uma criança. É um dom. E eu acredito que isso é um dom. E aí, houve um momento em que uma criança falou que ela tinha dificuldade de lidar com raiva. E, do nada, eis que a criança dá uma volta por trás da roda, que era o momento de roda, e dá um abraço nessa outra criança. E bate aquela coisa assim na garganta e todo mundo dá vontade de chorar, porque era uma coisa que ninguém esperava. Eu não estava, eu estava trabalhando. Quando eu soube disso, as coisas começaram a emergir. Falei, cara, ela tem esse dom, ela tem essa personalidade, isso é uma coisa assim, muito especial, muito particular. E eu falei assim, cara, isso é um tipo de super-herói. É verdade, é um super-heroína. É um olhar diferente do olhar do autor, né? Aí eu comecei a pensar, Ele olha de um peraí, jeito diferente as coisas. aí eu comecei a pensar, peraí, não tem super-heroína menina. Você vai pensar, tem muito super-herói, muito menino. Uhum. Menina quase não tem. É verdade. E a minha filha tem nome de flor. O nome da minha filha é Amarilis. Amarilis é uma flor linda. E aí eu falei, peraí. Super-heroína, menina, não tem. Empatia, super-flor. Já veio o nome do livro. Vou escrever. É diferente agora, né? Aqui, o que foi difícil aqui, veio primeiro. Foi muito fácil. Veio primeiro do que o texto. Aqui. Aí eu falei, tá faltando alguma coisa, peraí. Ela precisa de uma dupla. Ela precisa de um hobby, né? Ela precisa ter um hobby, isso aí. Ela precisa ter um hobby. O que eu faço? E aí peraí. A minha filha tem uma Shih Tzu que se chama Florzinha. E ela deu o nome. Não fui eu que dei o nome, não foi minha esposa. A minha filha deu o nome para Shih Tzu de Florzinha. Peraí. Amarilis, nome de flor, empatia, super flor e a Florzinha. Tava tudo perto de mim. Super flor e a Florzinha. Escrevi. Liguei para a editora. Maria Clara, tem um livro infantil. Não vai ser crônica, vai ser infantil. Não, tem um livro infantil. O foco agora vai ser outro. Ela, sério? Eu falei, sério. Aí mandei o texto para ela, achou o texto maravilhoso. Disse, vamos trabalhar então. E aí é um processo que está totalmente fora daqui. Sabe qual é? Ilustração. Aqui não tem ilustração. Vai ter texto. Você vai olhar, tem filho mais velho, do outro lado, pandemia 1, pandemia 2, pandemia 3, conversa de necrotério 1, conversa de necrotério 2, assalto em equipe, com só texto. Aqui é outro público. Aqui é um público que precisa de ilustração. E, cara, eu não imaginei que o processo de construção de um livro infantil fosse tão complexo. Porque você escolhe tudo. Você escolhe o formato do rosto do personagem. Se o nariz é para cima, se é para baixo, se é para frente. Se você vai querer uma orelha maior, uma orelha menor. As cores como é que você também. vai querer a boca? Todo formato personagem. da cabeça. Aí você vai para o tamanho do corpo. E o cabelo?
Beleza, montamos a estrutura, que é a estrutura que vai dar estrutura para os personagens acessórios. Turma da Mônica, todo mundo segue o mesmo padrão de cabeça, aquela Sim. orelhinha, assim, tal, aquela bem sobressaltada, né? E aí fizemos a Superflor, bom, temos um padrão para os outros personagens que vão aparecendo. Mas e o uniforme? Falei, rapaz, super-herói tem que ter uniforme. E agora, como é que eu vou pensar? Preciso pensar no uniforme, tem que ter capa. Tem que ter capa. Para mim, assim, super-herói tem que ter capa. Então vamos ter capa, como é que vamos fazer? Que cores nós vamos usar agora? Falei, minha filha ama rosa, então vamos fazer uma paleta de rosa, e aí a gente misturou um pouquinho, um amarelo bem clarinho, né? E ficou aqui 2 tons de rosa na saia, a gente botou um lacinho aqui segurando, Tudo isso pensado por você e pela editora? e Juntos ou só aí entrou a ilustradora. por mais um? Olha a dificuldade agora de você fazer uma pessoa entender aquilo que está na sua mente. E você não sabe mostrar para ela, porque você não sabe desenhar, não sei desenhar. Como é que eu vou mostrar para ela o que está na minha cabeça? E aí a gente ficou conversando, não, é isso, isso, isso. Quando o livro terminou, eu tive o prazer de dizer para ela assim, ó, você conseguiu colocar no papel o que tinha no meu coração. Legal. Então, aí você vai ver a história da Superflor. É uma menina que descobre que ela tem a habilidade de conhecer e saber o que tem no coração das pessoas. E ela trata as pessoas com palavras de carinho, com abraços. E aí entra a florzinha com os beijinhos molhados. Legal. Então aí você tem essa parte toda que ela começa a perceber É um livro que sobre empatia. é um livro sobre empatia, totalmente. Então ela percebe que é difícil, ela não dá conta sozinha. Quando a florzinha vem, ela se sente mais forte. Completo. Lá na frente ela vai se sentir cansada de novo, porque é muito difícil você dar conta disso. E aí que eu entro para falar também de família. Eu falo assim, quando a Superflor tem alguma dificuldade, ela procura os seus super pais. E aí os pais, né, dão uma orientação para ela e ela se sente segura e ela começa a se sentir mais forte para continuar fazendo o que ela faz. E aí por isso que eu estou no livro. E aí algumas pessoas quando olharam, elas já, olha aqui, já dá para saber que sou eu. Por conta do tênis O tênis amarelo. amarelo. Tem gente que olhou e falou, eu não acredito que você fez isso. Falei assim, olha o que tem depois, na próxima capa, na próxima página. Já apareço eu aqui. E aí, Legal. essa é a história. Então, fala da família, que a família, eles cuidam uns dos outros, para que se possa cuidar bem. Aquela coisa, né? Para você cuidar bem do outro, você tem que estar bem com você mesmo. Né? Quando você não está bem, você não, às vezes nem consegue ajudar uma pessoa. Você tem que estar bem, você tem que estar com o seu coração pronto. Tem que estar disposto. Né? Porque senão você não contribui. Você não vai levar a alegria se você não estiver alegre, né? A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, Verdade. o teu coração tem que estar cheio. E aí vem o terceiro livro. Que é uma. É um Superflor, é a florzinha, mas Para colorir. para colorir. Isso foi ideia de uma criança que olhou na Feira Literária de Saquarema e disse assim mesmo, tio, tem de pintar? Aí eu rapidamente olhei a Superflor, abri o livro e falei assim, olha, eu tenho a última página. E a criança não se deu por satisfeita, não. Foi embora. E aí eu fui para casa. E aí ficou assim, tio, tem de pintar? Tio, tem de pintar? Tio, tem de pintar? Foi Tio, tem de ecoando ali na pintar? cabeça. Falei, gente, tem que ser de pintar. Liguei para a editora. Ó, a gente tem que fazer Superflor e a Florzinha para colorir. Legal Como que a é que... editora tá sempre fechando com sempre, você. muito parceira, muito parceira. Parceria. Aí ela fala assim, tá, mas é um outro livro, tá? Isso é uma outra obra. Ela tem tudo, porque o livro tem registro, né? Assim como nós temos os nossos documentos, o livro tem o ISBN, o código de barra, que é a carteira de identidade do livro. E aí, esse é um outro livro. O que nós fizemos? Nós tiramos todas as cores até da capa, pegamos todas as ilustrações, aumentamos, não tem o texto,
ele tem só Só as imagens, num bom tamanho para que a criança possa colorir, Mas e a criança pode contar a própria história, nas imagens conta alguma história ou é realmente só para colorir? só para Ou- colorir, mas as imagens estão na mesma sequência da história. Ah, sim, entendi. Então, assim, quem já leu Super Flor e a Florzinha consegue ir aqui dentro acompanhar a história. Entendi. Ou para quem não tem o livro, criança faz isso, né? O meu irmão fazia isso. O meu irmão lia com a revistinha da Turma da Mônica e ele não sabia ler. Então ele inventava as a histórias pelo que ele contava a via. história pela... Foi assim. Então dá para a sequência faz você perceber a linha do andamento do estimula a livro. criatividade da criança Sim. também. Aí no final a gente ainda preferiu fazer o seguinte: a gente deixou uma interatividade para a criança, depois dela pintar, ela desenhar como ela imagina a Superflor e a Florzinha, e aí aqui tem um colorido por. Eu gosto de dizer que aqui é a coautoria, né? A gente fez o livro, mas a criança que ela vai personalizar o livro dela. Então, colorido por, e a criança vai assinar. Então, ela tem um exemplar da Superflor que ela ajudou a formar, porque são as cores que ela quis. Ela pode fazer quaisquer outras cores no seu próprio livro de Superflor e a Florzinha. O livro Amor e Política e Outras Crônicas ganhou prêmio. Você foi o primeiro lugar. Ganhou, foi. A gente ganhou melhor capa e melhor crônica no prêmio Ecos da Literatura. Bacana. E aí esse Isso em ano, qual ano? 2022. 2022. Foi o ano que ele foi lançado? Foi 2022, aí você ganha o prêmio pelo ano anterior. Sim. Em 2023, foi o prêmio dos livros lançados em 2022. Ah, entendi. Então, eu recebi o prêmio em 2023 e eu publiquei em 2022. E agora, Superflor e a Florzinha é finalista também. Aqui foi melhor capa e melhor crônica. Aqui é melhor livro infantil e melhor autor nacional. Qual o dia que vai ser o... 25 de maio, em São 25 de Paulo. maio? Nosso episódio vai ao ar antes. Então, viu? Aí me inscrevi para agora, referente a 2023, porque o livro Sim. foi lançado em 2023. Então, estamos concorrendo. Já há o resultado. Já tem resultado, já né? tá nos 3. Sim, os 3 mais votados já foram divulgados. Para que eles não divulgam quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro. Você vai lá para receber Ou o prêmio. seja, 2 prêmios eu já tenho, porque eu estou em 2 categorias. Falta Legal. saber se o meu troféu é pequeno, médio ou grande. É muito bacana. Ô, Robledo, rapidamente, quais são os desafios de ser professor e escritor hoje no cenário que a gente vive? Tanto no Brasil ou na nossa região, no município, enfim. E acho que vai além do município. Né? Vai. É algo que a gente pode falar que é nacional, porque seu livro hoje pode estar em qualquer Em prateleira. qualquer lugar. É assim, Qualquer eu digo lugar. assim, eu tô na casa de muitas pessoas, isso é Exato. muito legal. Então, assim, quais são os maiores desafios? Rapidamente, como professor, porque foi a profissão que você iniciou, e como escritor também, que eu acho que eu preciso fazer essa pergunta porque são 2 coisas bem complicadas de ser hoje no nosso país. Hoje não, acho que sempre. Sim. Eu acho que ser professor, principalmente hoje, num tempo tecnológico, né, onde tudo é muito rápido, onde a informação, daqui a pouco ela não é mais, isso quando ela não vem errado ainda, né? Às vezes a informação ela vem errada. Você filtrar informações, você transmitir conhecimento, quando tudo está muito na palma da mão, antes você ia buscar o conhecimento na biblioteca da escola, buscava os livros, né? Hoje você Dá um pega isso Google. aqui, você dá um Google, o problema é que você nem sempre acerta. Nem Você vai sempre na a pessoa que você te vai na informa. primeira resposta. Então é você conseguir fazer essa criança, esse jovem, esse adolescente se interessar pelo conhecimento e aprender que esse conhecimento ele tem que ter. Você precisa consultar uma fonte. Que assim como eu não sou dono de todo conhecimento, mesmo que eu fosse um especialista, eu sou da pedagogia, mas digamos que eu fosse um especialista em geografia, né? Amanhã acontecem coisas novas. Então eu preciso estar atualizado, porque o aluno vai esperar de mim alguma coisa, eu tenho que passar a informação certa e direcioná-lo para buscar a informação certa. Então, hoje é muito difícil, as crianças que têm esse acesso a toda a tecnologia, muitas acham que, às vezes, uma notícia que está aqui é verdade, porque foi uma pessoa
conhecida que lançou, mas a Influente. pessoa não é especialista naquilo. Então você vai buscar naquele que é menos conhecido, mas é o cara que tem a informação certa. Então, ensinar a filtrar essas informações, a tirar o melhor da tecnologia. E às vezes a tecnologia ela é só para jogar, para se divertir ou para socializar. É como se vai à escola e se quiser só usar a quadra para jogar. Eu acho que a educação, você mostrar para esses jovens, né, os mais novos, que a educação ela vai ser o divisor de água dela ali na frente, em alguns anos, em poucos anos, talvez 5, 10 anos, é difícil. Eu acho que esse trabalho que o professor tem, com todas essas dificuldades que você falou, você colocar isso na cabeça do adolescente que acha que já sabe de tudo, Sim, tem que isso acha que ainda. não precisa de nada, que não, eu vou ser um influencer, ter 1 milhão de seguidores e Tá tudo isso bem. daí vai ser minha profissão, Para tá? sempre. Beleza, que seja, vai abrir muitas portas, mas a educação vai ser o diferencial. Até para você lidar como um influencer e tudo mais, a educação ela é fundamental. Sempre vai ser. E pode ser a tecnologia que for, ela sempre vai ser. E vai passar pelo professor. É, Vai verdade. passar pelo. Às vezes é o professor que vai te ensinar a maneira como você vai agir dentro da sua área de influência, né? Se tem alguém que vai te ensinar, ele é teu professor. Robledo, já desde aquela época do CIEP, eu tô falando de 2008, mais ou menos, eu fui um péssimo aluno. Péssimo aluno, péssimo aluno. E, enfim, optei por outros caminhos do que a escola, né? E obtive sucesso em algumas questões, mas eu precisei também estudar. Eu não estava dentro da escola, eu saí da escola. Sim. Mas chegou um momento que eu, por conta da profissão que eu escolhi, que era ser locutor, apesar de já trabalhar em uma área que eu também sempre quis ser, que era DJ, eu precisava ser locutor. E já naquele ano que eu resolvi assim sair da escola, vamos dizer, isso com 16, eu sabia que eu tinha que fazer um curso de locução. Eu precisava estudar aquilo. Você precisa de um professor. 10 anos depois, com 26 anos que eu fui fazer esse curso. E graças a esse curso, o ensinamento que eu tive lá hoje, eu tenho a minha profissão hoje com 30. E eu fui conseguir. Houve um momento que você percebeu que você Que precisava a de um educação professor. era Que a educação é fundamental. fundamental. Era fundamental. É E isso aí. agora estou correndo atrás do meu prejuízo, né? De ter saído ali da Mas sempre é escola. tempo. Minha mãe é aluna do sempre ensino tem. fundamental, tá? Minha mãe faz Então, assim, EJA. hoje, além disso, eu também estou estudando um idioma novo. Quer dizer, eu estou buscando o conhecimento. Então, assim, para você que adolescente que vai estar nos assistindo, que é aluno do Robledo, tá ali com o Robledo, cara, eu tô com 30, tô no meio da molecada, da galerada aí na noite. A educação, ela é fundamental. Se você não correr atrás agora, lá na frente, você vai precisar fazer que nem eu tô fazendo, que é correr atrás de prejuízo. Mas embora você tenha dito isso, que você tenha sido um péssimo péssimo aluno, horrível, mas hoje péssimo. você pode passar essa experiência. Sim, Que posso agora, passar. desse momento da carreira que você escreveu, que você escolheu, a carreira que você está trilhando, e você reconhece a necessidade de se aprofundar, de estudar mais, hoje você traz para esse aluno, isso é um convite para o CIEP para fazer uma palestrazinha, tá? Já é um convite. Já é um convite, tá? Legal. Pessoal, vamos cobrar Eu dele, tive tá? no CIEP Ex-aluno do CIEP. CIEP faz 30 anos esse 30 ano, tá? anos, olha. O Legal. CIEP foi inaugurado em 1994. 94. Então são 30 anos de CIEP Sou 258. 1 ano mais novo que o CIEP, só. Aí, viu? 1 ano. Sou de 93 e o CIEP foi fundamental na minha vida. Mesmo eu sendo um péssimo aluno, foi fundamental. Foi fundamental. Foi a transição do colégio particular para o colégio público E ele marca. marcante. Isso marca. A educação, ela provoca marcas na gente. Um bom professor, ele marca. O professor que não está muito... também marca. Tá? O professor, ele tem o poder de marcar tanto No lado positivo quanto no e negativo. negativo. Eu tenho exemplos. Esses dias eu anunciando uma música, eu falei assim, essa música é daquele filme, né? Acho que o Flashdance.
Sim. Aí o meu produtor, é sim. Eu falei, eu assisti esse filme dentro de um colégio lá em São Gonçalo, uma professora de português que me passou esse filme e esse filme aqui que eu assisti na escola. Eu fui muito influenciado pelos meus professores. Tanto que eu dediquei meu primeiro livro a... Eu boto aqui a memória da minha professora de língua portuguesa, Regina Lúcia de Oliveira Coelho Sá. Dona Regina deu aula muitos anos na Oliveira Viana. Então, eu fiz questão de prestar essa homenagem a ela quando eu publiquei o meu primeiro livro. Porque ela é referência para muita gente, inclusive professores da rede municipal de ensino hoje, que foram alunos dela. Então, muita gente que estudou comigo se tornou professor, outros foram além, se tornaram professor de língua portuguesa por causa dela. Ela foi referência para muita gente. Ela faleceu na pandemia, né, de Covid, e foi assim uma perda muito grande, uma pessoa que contribuiu muito para a educação em Saquarema, porque ela sempre viveu aqui, uma pessoa que amava Saquarema, e foi homenageada recentemente, né? Ela dá nome à Casa do Educador. Então, assim, uma justa homenagem a quem prestou muito serviço, com muita responsabilidade, com muito carinho, com muita personalidade, com muita ética. Quem foi aluno dela sabe que eu não estou exagerando aqui. Sabe o que eu estou falando? E, assim, é exemplo de profissionalismo para nós. Para nós que nos tornamos colegas de profissão dela. Bacana. Robledo, o que você acha aí, se a gente falou dos desafios como professor, para a gente finalizar, os desafios como escritor e o futuro da literatura com a tecnologia? Porque hoje em dia tem muita gente publicando um monte de livro que bota lá o tema na inteligência artificial e vai. Tem gente vendendo e-book também, né? E-book é o que... Tem muita gente ficando rica aí até com isso. A gente tá... Mas é aquela coisa bem assim... Sim, eu estou preparando uma versão do Amor e Política em e-book também. Legal. Vou colocar também porque você... Mas quais são os desafios aí e o futuro da literatura, a sua opinião a respeito disso, com a tecnologia? Porque hoje em dia está tudo muito tecnológico. Você acha que as pessoas ainda vão comprar o livro físico? Acho. Eu, particularmente, tenho pavor de e-book. Eu não consigo. Eu sou do áudio, então, assim, com e-book você coloca ali no Google, você bota para ouvir o livro. Seria algo... Eu prefiro ouvir, às vezes, o livro num Spotify, numa outra plataforma, mas eu não compro e-book, eu não tenho e-book. Eu tenho um amigo meu que me mandou um link aqui com mais de 150 livros. Eu nem abri o link porque eu gosto do livro, do físico, do cheiro do livro. Cheiro da textura. Da textura do livro. Às vezes eu compro o livro que eu sei que eu não vou ler. Sim, tem Kindle também. Às vezes eu sei que eu não vou ler aquele livro. Assim, eu comprei um livro agora recentemente, eu queria muito, comprei porque eu queria, mas eu sei que eu não vou ler esse livro pelo menos até o meio do ano que vem, porque eu tenho outros livros para ler. Mas eu comprei, eu tenho uma estante. Não, o seu já tá chegando, o seu tá na fila. Eu tenho o Amor e Política. Tá subindo, né? Tem autografado. Quem sabe isso não vai valer uma grana futuramente. Tem que ter dois, então. Mas quais são os desafios? Agora você vai ganhar esses dois também. Bacana, que maravilha. Mas fala para mim, Robledo, quais são os desafios pra gente finalizar? Eu acho que o livro não perde espaço, não. Não perde espaço. Acho que não perde, não. Porque quando você pega num livro, você já tem uma diferença. Você bota a mão, você já sente alguma coisa. Então, aquela coisa de você tá lendo, você não sabe o que vem depois na página. Então, isso tem um sentimento. Então, a criança que pega um livro, ela consegue entender que é isso. Tem gente que circula bem entre o tecnológico e o físico. Sim. Tem gente até por conta de trabalho, vai viajar, então às vezes não dá para levar o livro, então ele está aqui. Particularmente, às vezes eu escuto o livro. Tem livros, um dos livros mais importantes na minha vida, que foi o Pai Rico e Pai Pobre, um divisor de águas ali. Eu escutei ele no YouTube, ouvindo. Eu trabalhava... Você não pegou o livro? Não peguei, eu não tenho. É um livro que eu quero comprar, que eu não vou nem abrir ele para ler, eu só vou comprar e deixar na estante, porque eu já sei como é que é o livro. Sim. Talvez até em uma outra oportunidade eu leia, mas eu ouvi. E foi através desse livro que eu escutei o áudio que eu comprei o meu primeiro livro. Entendeu? Livro não perde espaço. Não perde. Eu acho que, então você acha que a tecnologia veio também para somar? Sim, eu acho que sim. Eu entendo. Você faz uma feira literária, as crianças vão com muita vontade de ter o seu livro e sair com uma sacolinha de livro. Legal. Eu pego o livro para ler, eu quero olhar isso aqui.
Isso aqui, a capa, ela ainda traz muita... Ela ainda seduz muito, a capa. Eu tenho uma experiência desse livro aqui. O livro do Tênis Amarelo. Sim. Entendeu? Então, as pessoas não me conhecem, não conhece o conteúdo do livro, mas ela olha a capa e fala assim, peraí, eu gostei. E aí, depois ela me dá esse retorno positivo. Poxa, eu li o seu livro, eu gostei muito. Mas, no primeiro momento, até quando você não é um autor conhecido, a capa te ajuda muito a chamar a atenção das pessoas. Sim, sim. Mas aí a pessoa pega o livro, ela sente a textura da capa, ela sente que a capa ela é mais grossa. Isso aqui eu fiz questão de fazer mais grossa. Aí você coloca o livro em pé e você tem... Ele fica bonito quando você coloca assim, né? Então, ele traz, sim, uma sedução. O livro tem isso. Você pega o livro, você faz aqui assim, já é demais. O O cheiro, cheiro do tudo livro, eu isso. achava isso bobeira, mas não, quando eu É, fui ver, aí eu tinha a opção de ter um livro, um e-book ou algo digital. Eu falei, não, 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 não. Deixa o livro, deixa, eu quero o livro, quero o físico. a textura da capa, ela me chama muita atenção. A textura da capa, eu passo aqui, quando tem aqui não tem relevo, mas quando você passa e tem um relevo, eu sinto, é bom. Então, assim, uma capa mais lisinha, uma capa que é um pouco mais fosca. Eu sempre estou olhando isso. Eu fui um pouco exigente com relação a isso. Eu quero uma capa Bacana. um papel mais robusto, Tem para alguma, fazer a capa. tem alguma continuação de um desses livros que Tem, está, cara, está tem. próximo? Eu tô escrevendo outras crônicas. Às vezes o que eu escrevo é no formato teatral. Então, Sim, eu tenho que trazer uma narrativa. Eu escrevo muito para as crianças lá do CIE, porque eles encenam os meus textos. bacana. E isso também já é uma outra vertente que É, pode estar vindo por aí, né? e eu, assim, eu digo que eles são o meu livro em 3D. Legal. Porque se eu, vai apresentar o livro, eu falei, posso levar uns alunos? Não, por quê? Não, porque eles vão encenar os textos. Seus textos? Eu falei, sim, o grupo de teatro trabalha os meus textos. E aí você leva o livro impresso e a pessoa vê o que é o livro. Poxa, legal, tem esse texto aqui. Só que quando você escreve já com as rubricas do teatro, né? Ah, Robinho, aí tem a sua fala, aí Robledo e tal, aí Robinho sai pela direita. Aí você tem que trazer isso para a narrativa, você tem que explicar o que está acontecendo. Isso demanda um certo trabalho. Mas eu tenho já uma quantidade razoável de crônicas que dá para Dar uma continuidade dar para uma o amor, continuidade. política. Tenho a ideia de fazer o romance, tenho a ideia de fazer um livro para Superflor e tenho um livro infantil quase pronto. Bacana. No rascunho em casa, não vai para a editora ainda não. Mas eu tenho um texto já quase pronto, que como ele já está nesse processo final, deve ser o que eu vou apresentar para a editora primeiro. Bacana. Roberto, a gente vai finalizar o nosso bate-papo, mas antes eu gostaria de fazer um pedido de deixar isso registrado no nosso episódio. Eu particularmente, assim, estou gostando muito do bate-papo Sim, e gostaria que você desse ideias de pessoas que pudessem estar aqui com a gente, convidar outros escritores, amigos e parceiros para estar aqui nesse ambiente, trocando essa ideia e falando sobre educação, falando sobre livros, batendo esse papo aí que é um papo que me interessa. E eu acho que se me interessa, deve interessar mais alguém. E eu acho exato, sim, muita sim, gente. muito, gente. Então, é um papo sólido, é algo bacana da gente estar trazendo para outros episódios. Se você quiser trazer alguém aqui, pô, e sentar aqui com a gente, trocar ideia E eu junto, trago. será Mas quando você fala de... eu sou apaixonado por teatro desde 2006. bacana. Apaixonado por Eu teatro. também gosto muito de teatro e eu acho que o teatro ele pode me ajudar muito na interpretação de textos. Sim, E isso me ajuda na locução, na comunicação. Eu tenho esse pensamento também. eu acho que é isso que me ajudou a escrever as crônicas. Pensando nesse formato teatral, eu acho que isso atrai muita atenção dos jovens, dos Sim, adolescentes, quando eles assistem um livro. Peraí, aí às vezes eu entrego os papéis, aí eles encenam. Aí depois, o que vocês acharam? Eu falei, eu gostei. Foi você que escreveu? Eu legal. falei, fui eu que escrevi. Ah, tá brincando. Eu falei, não. Aí os outros que são mais velhos já falam. Então, acho que essa fusão do texto dramático, texto teatral com a escola, ela dá muito certo. Bacana. Então, acho que trazer pessoas que possam falar sobre esse universo, eu acho muito legal.
Acho que dá espaço para autores também é muito legal, editores, né? A gente tem a minha editora, Qual o eu nome? publiquei os meus livros pela editora Uli. Uli. Você pode ser lá no Instagram, tá? É Uli Editora. E o meu é Rodrigo Gomes. A gente vai deixar tudo Tá? na descrição do nosso vídeo, dar os créditos a todo mundo. E foi um bate-papo muito bacana pra gente. Fala, ô Tiagão. Quem quiser comprar o livro, como é que faz, ô Robledo? O livro, você pode falar Os comigo livros. direto. Os livros, pelo meu Instagram. Pelo Você seu pode Instagram. fazer contato. Tem alguns livros que eu vi. A gente vai colocar embaixo aqui na Ali no descrição. Bora Saber também tem uma pequena standzinha Onde com que os meus fica livros. Bora Saber fica na Rua Pereira. Rua Pereira. Entre a creche Tia Odete e o Escola Formiguinha. Sim. É naquela rua ali. Então eu tenho alguns exemplares lá. Tenho caneca, tenho blusa de pintar, que é a capa do livro da Superflor, é essa capa aqui. E aí aquela blusa que a criança pinta, depois a criança lava e pinta de novo. Maneiro. Tem caneca, tenho blusa, tenho alguns brindezinhos também. Então no Instagram você entra em contato comigo, no Bora Saber também. É legal seguir. E é isso, né? Ainda não tá na Amazon não, tá? Mas Questão de tempo. questão de tempo, Esse se Deus prêmio quiser. vindo aí vai ser uma questão de tempo para estar lá. Quem quiser. É isso aí, também quiser colocar para Amazon, é só fazer contato, só chamar. Bacana. Robledo, muito bom estar aqui com você. Muito Cara, obrigado. um prazer. Tá? Eu esqueci de falar no início, mas não é menos importante por isso. Inscreva-se no canal, ative as notificações aí e, claro, compartilha muito esse episódio. Alguns cortes você vai estar vendo aí nas nossas redes sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram também, tá? E vice-versa. A gente vai estar divulgando aqui também no short do YouTube. E, compartilha bastante. É cultura, educação. Isso é impactante na vida das pessoas. Então, compartilhe aí com alguém que precisa desse conteúdo. Muito obrigado. Eu sou o Robinho. Thiago, muito obrigado por tudo. Tamo junto, Robledo. Obrigadão. Valeu. Até a próxima segunda-feira, meio-dia. É dia de Fala Podcast.